Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Mog Maciel, da Casa de Crochê. Tô aqui com a minha canequinha que eu ganhei do meu amigo Alan, olha só que graça. E aqui agora é 6h30, um pouquinho mais da manhã, do segundo dia da terceira tentativa de gravar esse vídeo. Então, pausa aí, filha. Curte, comenta, compartilha. Se no final não gostar, dá dislike, não tem problema, mas assim, só pelo meu esforço de estar gravando, de ter perdido os arquivos, já me dá um calorzinho no coração ter a companhia de vocês aqui. Desculpem os ruídos, mas é o que temos e, enfim. Bom, o que eu venho falar sobre hoje? Hoje é um bate-papo, tá? Tomar um golinho de café. E desligar a internet, senão não vai parar de apitar. Primeiro bate-papo do ano. Gente, volta e meia, vocês sabem, eu trago alguns vídeos de bate-papo. Eu até fiz um quadro uma vez, café com crochê ou crochê com café, enfim, eu esqueço e acabo não dando o título pro vídeo. Mas enfim, o que aconteceu? Eu venho hoje trazer umas coisas chatas que aconteceram em dezembro, onde eu errei orçamento e tive um problema com uma cliente que eu nunca tinha passado por isso. E aí no decorrer dos acontecimentos, eu pensava assim, gente, é um bom vídeo para passar para as meninas. E aí, um dia eu tô lá no grupo Crochê 100% Fashion, lá no Facebook, gente, sigam lá, é um grupo muito maravilhoso, com pessoas muito bacanas. A Cris é uma administradora 1000, tá? É minha amiga pessoal, de fofocarmos pelo WhatsApp, nos ajudarmos quando a gente tem tempo, porque as duas são enlouquecidas de tanto trabalho, graças a Deus. Olha o ronquinho da Lucky, enfim. E aí a Cris fez um post falando algo que me lembrou, deu gatilho desses acontecimentos, e eu prometi para ela, eu vou trazer um vídeo sobre esse assunto. Mas isso era lá em dezembro, eu estava enlouquecida, eu brinco que nem os dentes eu escovava. E agora, janeiro, deu uma relaxada, tô voltando com os vídeos pro canal, e aí eu disse, vai ser esse vídeo. Aí o que aconteceu? Aí o que acontece? Muitas vezes, quem tá chegando, começando novo nesse ramo, acha, diante de alguns acontecimentos, tem aquela coisa que, nossa, não acontece com quem tem mais experiência, não acontece com quem já tá há anos no mercado. E, gente, sim, a gente que tá há mais tempo no mercado, que tem uma certa experiência, a gente também erra e a gente também se enrola e é super normal. Então eu quero que quem tá aí tenha acontecido algo parecido ou algo que diga, poxa, comigo aqui também dá errado, relaxa, tá tudo bem, e é sobre isso. Porque o que acontece? A gente tem que aprender com os erros. Então o que me aconteceu foi muito no meio do que estava acontecendo, além de querer trazer essas informações para vocês, era tipo, o que eu posso aprender com isso? Então vamos lá, Mog, mas o que aconteceu? Bom, eu peguei e recebi um pedido, né? O que acontece? Geralmente, eu trabalho, o meu público maior com trabalhos por encomenda e peças exclusivas. Esse é o meu foco de trabalho. Ah, Mog, mas tu não faz cópia? Não, gente, eu não faço cópia. Eu faço, às vezes, algo muito parecido que a cliente quer, mudando uma coisinha ou outra. Mas cópia eu não faço, já é a primeira abordagem com a cliente. E eu tenho algumas peças sob pronta entrega. Essas peças o que são? Eu faço quando eu tô num processo criativo, eu quero criar algo, eu produzo a peça. Pro canal aqui, muitas vezes eu faço e nem tudo eu faço pra mim, tem coisas que eu faço e eu não gosto, ou eu faço pra uma cliente, enfim. Aí o que acontece?
diante disso, eu tenho algumas peças pronta entrega que acaba sendo, porque hoje eu tô sem loja física e sem fazer as feiras, que era onde eu fazia um estoque. Então hoje eu tô com peças que eu uso como estratégia de marketing, peças, faço campanhas, faço uma promoção, enfim. E aí, então, o meu grande foco é encomendas. Minhas clientes são clientes que buscam aquela peça diferente, tá? A maioria, a grande maioria. E aí essa cliente veio, enviou uma foto perguntando se eu fazia determinada peça. Sim, fazemos, porém com algumas modificações, porque nós não fazemos cópia. Ok. Quanto que tu me cobra por essa peça? Meu primeiro erro. Eu expliquei a minha forma de trabalhar, eu disse para ela a quantidade de cores, porque era um trabalho bem colorido, que ela poderia me passar para eu fazer, um limite de cores, e eu dei orçamento, porque eu estava assim, ó, com a cabeça a mil. Sabe aqueles 5 minutos da bobeira? O que acontece? Eu não pedi as medidas. Eu dei o orçamento baseado naquela peça que ela me enviou. Então, e para vocês, vou fazer algo aleatório assim, para vocês tentarem entender. Aquela peça, vamos supor a peça que ela enviou a foto, tinham 10 carreiras, 5 cores. Então nós vamos trabalhar nisso. Quando ela me passou as medidas, a peça de 10 carreiras foi para 30 carreiras. Então, já não é mais o mesmo orçamento. Refletindo, eu pensei, eu poderia dizer, olha, mas então eu te passei o orçamento errado, porque eu pensei que era essa peça. Mas na correria foi meu segundo erro, eu não tive esse diálogo. Eu pensei, ai, deixa assim, eu vou arcar com esse BO e vai virar uma clientona, mas eu vou só passar essa informação que eu errei. Que vendo assim por outro lado, gente, não é tirar minha culpa, mas assim, eu poderia ter falado, né? Mas eu não falei que aquela peça que ela enviou era de um tamanho e a peça agora era de outro das medidas. Não ia fechar a conta. Mas ok, pensei, tô plantando, vai ser uma clientona, vou fidelizar a cliente, como eu já conto pra vocês que eu faço esse tipo de estratégia e sempre dá muito certo. E aí contei pra ela, mas eu não tenho dinheiro, já tá no meu orçamento esse valor que tu me passou. Não, tá ótimo, eu só vim te falar que vamos fazer o seguinte, vamos negociar, vamos fazer algo, confio, vamos fazer algo que fique bom pra ambas. Que tu não precise tirar mais dinheiro, porque o erro foi meu em ter passado o orçamento errado, e eu pra não sair tanto no prejuízo, mas eu já tava no prejuízo. Eu já tava. Gente, aí começou a minha tortura. Aí começou. Porque essa cliente, no processo que eu ia fazendo, ela ia elogiando, eu vou enviando fotos, enfim, já contei como eu trabalho aqui pra vocês. Eu vou enviando foto do processo e a cliente foi, que lindo, ai, mas tu podia pôr mais uma coisinha, ai, que maravilhoso, mas tu podia pôr... Então quando eu vi, eu tava louca. Quando eu vi, eu tava aplicando mais uma coisinha, eu tava fazendo mais um bordadinho, eu tava mais isso, eu tava mais aquilo. Aí chegou uma hora que eu tive que dizer, olha, tá saindo muito do orçamento. Eu não posso mais ficar fazendo, já aumentou as cores, já aumentou o tamanho e tal. Ah, não, tudo bem. Eu falei, deixa eu fazer aqui, eu vou te enviando e vamos ver no que vai dar. Só que aí... quando eu falei, abre parênteses, quando eu falei sobre o orçamento e que tava muito fora, ela falou, tem esse modelinho aqui também, e me enviou um modelo. Eu falei, tá, eu tô indo agora na loja, eu vou acrescentar a cor que falta aí. Beleza, consegui a cor exata. Aí, gente, aí foi o meu segundo erro. Olha a loucura, tá? Então tu que tá começando... Tá tudo certo e errado, tá? Vamos aprender com os erros aqui e não repeti-los. Que a minha história sirva de aprendizado, não só pra mim.
Eu larguei o que eu estava fazendo e fui tentar fazer a outra peça. Porém, a outra peça, ela era uma inspiração em tecido. E isso eu sempre passo para cliente. Gente, ó, é tecido, no crochê não vai ficar igual, porque isso a gente tem obrigação de passar informação, porque tem clientes, gente, que ela acha bonito, mas ela não tem noção alguma. Ela não tem que ter. Faz parte da nossa obrigação explicar o processo. Ou um crochê industrial, feito à máquina, não vai ficar igual feito à mão. Ou ela quer um trabalho, envia um trabalho com linha fina, que é um fio mais grosso, uma textura. Gente, tudo tem que passar para cliente, porque para não ocorrer uma frustração. Porque a cliente está idealizando algo na cabeça dela, que só está na cabeça dela, ela nem sempre consegue passar para a gente. E aí, no processo, a gente vai mostrando e vai vendo que pode ou não ficar parecido com a ideia dela, e ela pode mudar de ideia e gostar do nosso trabalho. Enfim, voltando, o que acontece? Fiquei até meia-noite, 1h da manhã, e às 5h da manhã eu tava de novo na lida com café, e começou a ficar horrível a peça, começou a ficar uma peça pesada. Gente, olha como eu tava doida em dezembro. E aí eu passei também essa informação pra ela, olha só, não tá legal aqui, vê, me dá esse feedback, vê se tu tá gostando, porque de repente a cliente tava gostando, né, e realmente ela também não gostou. E aí, vamos voltar pra peça inicial? Vamos voltar pra peça inicial. Eu não tinha, tava em testes, né, e aí já foram muitos testes que eu não podia estar fazendo aquilo ali, que são muitas horas de trabalho, não compensa o trabalho. E já tinha dado orçamento errado, então tipo, eu tava pagando para trabalhar. E aí voltamos para a peça original. E aí começou o processo, terminei, enviei foto, ela achou lindo, maravilhoso, e tanto achou lindo, maravilhoso, que me fez um outro pedido. Quando ela fez outro, e gente, eu peço sempre 50% do pedido. Eu vejo muita gente dizendo que se deu mal, que foi entregar, a pessoa não quis ou entregou sem receber nada. Gente, isso não existe. Mas eu não confio em ti, eu não te conheço. Gente, quem vende na internet, quem compra pela internet, está acostumado a pagar até o valor integral. A maioria das minhas clientes, elas pagam o valor integral, nem pedem, nem me dão 50%, mas enfim, as novas, a maioria dá uma parte só. Enfim, o que aconteceu? Peguei, ela tinha dado a parte, ela me pediu outra coisa, outro parênteses. Tinha prazo para eu entregar essa peça. Eu precisava entregar em X dias. Eu tinha que fazer, tipo, no máximo em 2 dias, porque eu tinha que ter os deslocamentos, eu tinha que ir no correio, despachar a mercadoria e fazer o cálculo de quantos dias demoraria para chegar. Então, eu também estava trabalhando sob tensão num curto prazo de tempo, mas eu adoro isso, era desafio e eu super sabia que eu poderia entregar perfeitamente. Eu não sabia todos esses problemas que deu no meio do caminho. E aí, quando ela me pediu uma outra peça, que eu poderia sim fazer, que eu passaria o orçamento, mas eu não podia pegar agora, porque eu tinha fila de espera, eu tinha outras pessoas na frente. Fechou, pagou a outra parte, porém, eu perguntei pra ela se ela tinha muita pressa mesmo na primeira peça, que já tinha sido aprovada, já tinha sido paga, ok? Eu perguntei pra ela se ela podia esperar para não pagar 2 fretes, mas isso era ela que escolhia, né? Eu, como tinha que ir no correio toda hora, para mim era tranquilo despachar uma semana e outra noutra. Mas eu tinha que ver com ela, lembrar ela disso. E ela falou, é verdade, então envia os 2 juntos para eu pagar só um frete. Ok. Tô no processo, passa uma semana, eu vou enviar as fotos do novo projeto. Envio a foto do novo projeto. Nossa, lindo, maravilhoso. Tu trabalha muito bem e tal. Porém, não era o que eu queria. As cores estão trocadas. Cores trocadas. Gente, mas eu reli várias vezes
Não pode, fui lá, voltei a mensagem, reli, foram as cores que tu pediu. Não, tá trocada a ordem. E aí tu começa a ver, gente, isso assim, foi erro meu, realmente. Ela pediu uma ordem cronológica, tipo, nossa, que metódica, mas ok, a cliente é que quer. Eu não me detive a isso, eu me detive nas cores e vou metendo ficha na criação. Porém, ali já estava um nível de estresse muito grande. Já sabe quando tu sente que a pessoa está sugando a tua energia? E, gente, eu comecei a pensar, eu preciso passar por isso? Quando uma cliente te escolhe, ela não te escolheu dentre tantas pessoas? Será que eu preciso, assim como hoje eu tenho um valor mais elevado das peças, muito diferente de quando eu estava começando, que eu também não fazia tão bem, e quando tu tá começando, realmente o teu preço tem que ser um dos diferenciais para te pegar nome no mercado. Isso tudo é um processo, gente, não é de um dia para o outro. Mas eu comecei a pensar, será que eu preciso disso? E aí vem a Ultimato. Ela vem uma semana depois e vem falar naquela outra peça que ela não tinha gostado. A peça já tinha sido aprovada, já estava pronta, acompanhou todo o processo. Por que eu envio todo o processo? Porque no meio do processo, no meio de uma imagem, podemos ali negociar. Toca a ficha, diminui aqui, muda a cor ali. Então esse processo que eu sempre digo, o nosso trabalho, o meu trabalho é feito de 2 mãos e 2 corações, porque a cliente da encomenda, ela participa de todo o processo. Nossa, Mog, que chatice, que paciência. É o modo que eu mais gosto de trabalhar. Eu tenho essa conexão. E aí é o que eu falo. Temos que ter uma conexão, uma troca de energia com a cliente. Porque senão é no automático e daí tu faz a pronta entrega. Tu faz um monte de peça, PMG, pega e tá errado. Não tá, gente. Tá tudo bem, mas é a forma que eu trabalho. E aí ela começou a falar, dar opções pra mim, do meu trabalho já pronto e aprovado. Sob encomenda. Totalmente moldado pro corpo dela, com as medidas dela. Ela vem e pergunta, me sugere, que ela estava pensando que eu não podia sair no prejuízo, que ou eu vendia para outra pessoa, ou eu desmanchava e ela me pagava a diferença. E aí eu começo a pensar. Primeiro, vender para outra pessoa. Quase impossível. Eu digo quase porque para Deus nada é impossível, mas quase impossível, por causa das outras coisas que eu falei. É sob medida, é as cores da pessoa, é o tamanho da pessoa. Então a cliente pode vir achar lindo e maravilhoso, mas queria em outras cores. Achar lindo e maravilhoso, mas não é do tamanho dela. Então tem vários fatores que interferem numa peça sob encomenda e colocar pronta entrega. E a minha pronta entrega geralmente são peças de promoção. Então assim, não fechava. Expliquei isso para ela. Segundo, desmanchar estava fora de cogitação, porque aquilo já é passado. E as minhas horas trabalhadas em cima. E a observação que ela fez de eu te pago, gente, me deu raivinha. Me deu raivinha, perdoe-me, tenho paciência, tenho carinho com minhas clientes, tenho respeito, mas ali começou a vir um desrespeito da parte dela. Porque ela o tempo inteiro falava do orçamento curto dela, que ela só tinha aquele orçamento. E eu super respeito. E eu volto a dizer, eu estou plantando, é uma sementinha de amor que eu estou colhendo ali, de vínculo com a cliente, que ela vai virar uma cliente. Vou fidelizar a cliente, então para mim estava tudo bem. Porém, teve outra coisa, no meio desse percurso todo, ela começa a me enviar fotos que ela foi numa loja de fios e gastou horrores comprando vários fios, me enviou foto que ela estava tentando, que eu tinha inspirado ela. Amo, acho lindo, maravilhoso, ó. Tem um canal aqui, tô aqui, eu ensino vocês, eu divido o meu conhecimento com vocês. Então, ó, amo, dou toda a atenção e assistência a vocês aí que são minhas alunas. Quantas vezes vocês me enviam mensagem, eu dou toda a atenção possível. E falo, e dou dicas, e ajudo, e incentivo, e compartilho as fotos.
pra incentivar vocês. Então assim, tamo junto. Só que, e cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Agora, tu dizer que tu não tem dinheiro, que tu não pode pagar, mas pra comprar outra coisa e brincar de crocheteira tu pode, então faz o teu crochê, porque tu tá desrespeitando o meu trabalho, tu tá desvalorizando o meu trabalho. E aí eu expliquei tudo isso pra ela, francamente, e quando ela falou do outro processo que eu mudei as cores, a ordem, realmente eu tinha mudado, foi outro erro meu, pedi desculpas, mas ela disse que não podia ter tanto a tal cor, só que o que acontecia? Novamente, ela me enviou uma peça, uma inspiração em um tamanho, e para passar pro tamanho dela eu era obrigada a fazer mais carreiras, não tinha como, não cabia. E aí eu tentava explicar para ela, não, eu entendo, mas eu preciso que tu troque as ordens, e a peça praticamente pronta. E aí eu falei, não, eu não preciso disso. Porque eu fiquei tão atordoada, essa mulher sugou tanto as minhas energias, que paralelo a isso eu tava fazendo uma outra peça, um outro orçamento que eu também dei errado, gente. Olha que loucura! E aí a cliente super sensata falou que entendia e tal, porque ela quis fazer uma modificação no meio do processo. Eu falei, olha, eu errei o teu orçamento, eu sinto muito, eu não vou te cobrar a diferença. E ela disse que entendeu porque ela tinha visto realmente que estava um preço muito bom. Enfim, outro BO que deu, outro erro, por quê? Porque a minha cabeça não estava boa. Então olha como é importante tu tá bem, tu tá tranquila, tu tá em paz, tu tá com a cabeça boa. E isso é energia, gente, é a relação que tu tem ali, o teu psicológico, a cliente, tu trabalhando com a imagem, com a valorização, tudo isso, sabe? Tu tá trabalhando com autoestima, tu quer deixar tua cliente bonita, a cliente tá elogiando o teu trabalho, tu fica assim, uau, que show, que a cliente ficou satisfeita. Então é tudo isso, é todo um processo que não tava acontecendo. E aí, gente, nunca tinha me acontecido isso. Eu enviei uma mensagem falando que eu queria devolver o dinheiro para ela e que eu não iria mais fazer as peças dela, que eu ia arcar com esse prejuízo, porque eu não estava bem. E eu não era crocheteira boa o suficiente, eu não era uma boa designer suficiente para o nível de exigência dela. Eu falei isso com toda a educação e pedi para ela que eu queria devolver o dinheiro e que ela encontrasse uma outra pessoa, se ela quisesse eu até poderia indicar algumas. Ela pediu desculpas, disse que não queria ter me causado esse sentimento e que ela estava disposta a me pagar para eu desmanchar ou refazer outra peça. E eu falei que não era questão de dinheiro mais. Eu não podia, acabou minha energia, eu não podia mais trabalhar com ela. Ela pediu desculpas, ela não quis a devolução, ela nunca mais falou comigo, ela não pediu que eu enviasse a peça, porque ela tinha opção, ou o dinheiro ou a peça já pronta, e findou, acabou. Ela pediu desculpas por ter causado esse sentimento em mim, ela entendia, enfim, ficou por isso mesmo. Então eu achei bem oportuno eu trazer esses meus erros e esses acontecimentos para quem tá começando agora, ou pra gente, tipo, ficar juntinha, sabe? Juntos somos mais fortes. Pra quem já passou por isso ou algo semelhante, contar aqui nos comentários, pra gente trocar ideias, pra gente se ajudar e se fortalecer e cada vez mais valorizar o nosso trabalho, que não é fácil, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é eterno. Esses dias mesmo eu ouvi uma cliente falando que ela tinha uma peça há mais de 10 anos, estava intacta. Então se tu cuida, o crochê é uma peça que não é cara, porque passa de geração para geração, e é essa mentalidade que a gente tem que passar para o nosso público. Então era isso, gente. Eu adorei trocar essa ideia com vocês, trazer essa informação para vocês, esses acontecimentos. Tá tudo bem, vamos lá, vamos aprender com os nossos erros. Então era isso, o primeiro vídeo de bate-papo do ano. Um grande, grande beijo, fiquem com Deus, crocheta daí que eu tô crochetando daqui. Me contem aí a experiência de vocês, me contem também o que vocês querem que eu traga pro canal.
e eu quero estar mais juntinho de vocês, eu vou fazer o possível, gente, eu tô fazendo o impossível pra estar mais pertinho aqui. E era isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!